Fala, nação convergente! Primeiramente, um feliz 2022 para vocês. E como prometemos, quadros novos em 2022. Estamos aqui na estreia do nosso podcast, juntamente com ele, diretamente lá de Brasília, da Igreja Cristã Família no Altar, o pastor Miquéias França. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Pastor Miquéias, muito obrigado por poder estar vindo aqui, estarmos te recebendo aqui, falar que é um grande prazer. Amém. E quero assim, primeiramente, antes da gente começar o vídeo, falar para vocês o seguinte: se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha, chama lá os seus amigos. Não se esqueça também de nos seguir lá no nosso Instagram, @Nação Convergente, que temos várias novidades nesse ano de 2022 para vocês. Pastor, primeiramente agradecer, né? O senhor está aqui, e ao pastor lá Regis Guimarães, né? O pastor, Isso, pastor presidente do nosso ministério, pastor Regis Guimarães. Isso mesmo. Rafael, eu que agradeço, né? Primeiramente, eu também quero saudar a Nação Convergente. Galera, alegria estar aqui com vocês, participando desse primeiro podcast, né? Isso. Aqui no canal de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês que já são inscritos aqui. Os que não são, já se inscreve, porque eu tenho certeza que nesse ano de 2022 vai vir muita novidade, muita coisa boa de Deus para vocês aí, tá bom? Rafael, alegria, né? Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente bater esse papo, para a gente conversar, para a gente desenvolver esse assunto e também trazer um pouquinho de Deus para casa de cada um desses irmãos, desses amigos nossos que nos acompanham aqui. Eu já estou falando, nos acompanham aqui no canal da Nação Convergente. Muito obrigado. Salmo 150, ele fala que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E é justamente sobre isso que nós vamos estar falando aqui hoje no nosso podcast, junto com o pastor Miquéias, sobre louvor. E pastor, quando a gente fala sobre louvor, né, é que muita gente generaliza, porque tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E as pessoas ficam muitas vezes assim, então basta eu chegar e louvar o Senhor, não preciso de uma preparação, é simplesmente aonde eu estiver, da forma que eu estiver, se for na igreja, em casa. E eu queria que o Senhor começasse contando aqui pra gente um pouco da sua história, como o Senhor vê o louvor, como que o Senhor se introduziu. Conta um pouquinho aí pra gente de quem é o pastor Miquéias, como que foi o louvor na vida do pastor Miquéias. Amém. Primeiramente, Rafael, eu queria desmistificar isso aqui, porque alguém pode ouvir o pastor Miquéias falando sobre louvor, né? Mas o louvor, para quem não conhece nosso testemunho, para quem não conhece nossa vida, para quem não conhece um pouquinho da nossa história, não sabe que o louvor foi uma peça fundamental no início de tudo, né? Uhum. Eu tive o prazer de nascer e me criar em uma família cristã, uma família evangélica. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, na verdade, eu sou natural de lá, sou potiguar e hoje resido em Brasília já há 5 anos com minha esposa, meu filho, que já nasceu em Brasília. E eu tive uma desenvoltura no louvor a partir dos meus 8 anos de idade. Na igreja eu conheci a música, na igreja eu conheci o louvor. Eu comecei a tocar com 8 anos de idade. O primeiro instrumento que eu conheci na igreja foi a flauta doce, né? Sim, a flautinha doce, a famosa flautinha doce. Nós começamos ali tocando flauta doce. Eu me lembro que quem nos ensinou a flauta doce na época foi o irmão Luciano. E aí uma geração de crianças iniciaram ali seus primeiros passos na música, né? Uhum. Tenho amigos que são amigos de vida, que até hoje são músicos e músicos profissionais, músicos muito bons, que iniciaram com a gente nessa época tocando flauta doce.
E aí, no decorrer do tempo, no desenrolar da história, eu me apaixonei pela percussão. Eu tive os primeiros contatos com a bateria e aí decidi então que seria o instrumento que eu ia tocar e que queria viver daquele instrumento, né? E eu vou até abrir um parênteses aqui para falar sobre viver, porque eu acho que a ideia de todo músico, né? Aquele músico que quer de fato ser um músico profissional é viver da música. A ideia de todo músico é, não, eu vou viver da música, eu vou ter isso aqui como profissão, eu vou viver disso aqui. Então a minha ideia primária era essa, eu vou tocar bateria, mas eu não vou só tocar, eu não vou vir só tocar 1, 2 dias na semana, 3 dias na semana, eu vou viver disso aqui. Então eu estudava bateria todos os dias e estudava quase que 8 horas por dia, né? Era o instrumento que eu queria para mim. E aí entrei em algumas escolas de música e fui desenvolvendo esse instrumento e comecei a tocar na igreja. E na igreja, tocando esse instrumento, eu fui desenvolvendo ele, né, Rafael? E fui crescendo com esse instrumento. E crescendo com esse instrumento, eu comecei a estudá-lo ainda mais fundo e receber convites para tocar na noite, tocar no mundo, tocar em bandas seculares. E aí eu comecei a tocar em bandas seculares, fazendo freelances na noite. E na noite eu comecei a prostituir meu dom. Eu comecei a vender o meu talento. Eu comecei a prostituir aquilo que Deus havia me entregado apenas por causa de dinheiro. É aquela questão, né, pastor? Porque, igual o senhor falou, da gente, no primeiro momento, quando a gente começa a aprender qualquer instrumento musical, né, a gente pensa, vou viver disso. Só que aí a gente não consegue, né, nesse primeiro momento, ter aquela diferença. Opa, Deus está me dando talento, mas eu tenho que saber aonde aplicá-lo, né? Eu acho que ainda falta muito disso dentro das igrejas, dentro das escolas de música, de mostrar para o menino, para a criança que está começando, né? De, olha, música é bom, música é legal, se dedica, você pode ser profissional, mas tem locais e locais onde você pode estar atuando, onde você pode estar tocando. Também isso aí é uma coisa da nossa cultura, uma falha da nossa cultura como servos de Deus e cristãos, né? Eu vejo dessa forma, não sei se o senhor concorda comigo, sim. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em ensinar música para a criança que esquece de ensinar aonde ela tem que estar tocando, aonde que... Para quem que ela tem que tocar. Para quem que ela tem que tocar, né? A gente fica tão preocupado na prática que esquece a parte espiritual. É verdade. Então é isso, Rafael. A música, ela é apaixonante, né? A música nos chama muita atenção. Acho que em um determinado momento da vida, eu acho que todo mundo teve alguma experiência com a música. E essa minha experiência com a música partiu na igreja. Só que a ideia, quando eu iniciei, né, tocando na igreja, a ideia foi, não, vou viver disso aqui, eu vou estudar, vou me dedicar. Só que, infelizmente, hoje a gente não tem tanta oportunidade para viver de música na igreja. Acho que isso até seria algo interessante de se falar, né? Verdade. A gente não tem tanto espaço, né? Os músicos não têm tanto espaço para viver de música e viver de música na igreja, servindo ao Senhor e fazendo o que gosta. Então, acaba que o músico que ele quer viver da música, ele tem que correr para o mundo. E, às vezes, ele nem quer ir para o mundo, mas o espaço que ele tem para viver do que ele gosta é no mundo. E aí, Satanás ele começa a investir, né? Usar as ferramentas dele,
E foi assim que aconteceu comigo. As portas começaram a se abrir para tocar em bandas do mundo, tocar em bandas de forró, tocar na noite, tocar em barzinho, tocar em festas mundanas. E aí começam a surgir algumas oportunidades, né? E quando eu falo de oportunidades, eu estou falando sobre conhecer algumas coisas no mundo. Conhecer a droga, conhecer o álcool, conhecer a prostituição e tudo isso que lhe afasta de Deus, que lhe distancia de Deus. Quando na verdade o louvor, trazendo agora para o nosso tema inicial, que é louvor, né? O louvor, ele nos aproxima de Deus. A Bíblia diz em João 4:23 que o adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade, né? E se ele adora em espírito e em verdade, isso nos dá a entender que há quem adore de mentira. Verdade. Porque aquela questão, aí que o senhor está até já tocando nesse ponto, é aquela questão da aparência, né? É aquela questão da pessoa estar ali no altar, opa, fulano quando louva, eu acho tão lindo, ele fecha o olho, levanta o braço, e aí é onde a escritura se fala, né? Tem aqueles que às vezes está simplesinho ali, você não está dando muito valor, mas Deus está vendo o louvor, a adoração de verdade, enquanto tem aqueles que tá fazendo nada mais do que uma cena, um teatro para chamar a atenção para ela mesmo. E isso é muito interessante, porque por muito tempo o que me manteve na igreja, o que firmou os meus pés na igreja, foi exatamente a música, foi exatamente o querer estar ali só para tocar. Então, pouco se importava com o culto, né? Com a liturgia do culto, com o que aconteceria no culto, com a unção que desceria ao tocar, né? Com o que Deus poderia fazer eu estando tocando. Na verdade, só queria estar para tocar. E é isso que acontece hoje nas nossas igrejas. Tem muita gente que vai, mas não vai para adorar, vai para tocar. Vai para tocar, meu vai para cantar, vai para fazer. E observe, se não for cantar, não vai. Isso é um problema que a gente carrega, né? E eu acho que a maioria dos pastores enfrentam isso. O músico, quando ele não vai tocar, ele não vai ao culto, né? E eu acho que deveria ser algo que a gente já deveria tratar, né? Cuidar, porque quem não serve para ser ministrado, eu acho que também não deveria subir para ministrar, né? Então, eu acho que o que da questão hoje, a ideia seria todo músico, ministrando ou não, estando na escala ou não, tem que estar no culto. É músico da igreja, tem que estar no culto. O pastor Ernesto, ele falava muito pra gente lá em Brasília, lá na Belém de Cristo, o seguinte, quem não senta para aprender não pode estar em pé para ensinar. É isso aí. Então a questão do músico, né? Hoje eu tô na escala, eu vou para a igreja. Hoje eu não tô na escala, então vamos ver o que tem aí, tá acontecendo por aqui. Pois é. Então, o que aconteceu comigo, né? Voltando um pouquinho aqui sobre a minha pessoa, na minha história, é que eu iniciei na igreja. Iniciei tocando na igreja. Só que aí as oportunidades começaram a surgir e eu comecei a tocar em algumas bandas no mundo. E isso foi me distanciando, sabe, da igreja. Isso foi me distanciando de Deus. Isso foi me distanciando de amigos da igreja. E eu acho que foi uma grande brecha que eu dei na minha vida para me distanciar de tudo que Deus tinha para mim, né? E há um grande escritor que escreve uma frase que diz que sempre que o homem quer se distanciar de Deus, Satanás sempre tem um barco pronto, né? Sim, verdade. Sempre tem um barco pronto para ele navegar para longe de Deus. Então, foi nisso que eu comecei a me distanciar do Senhor. Foi aí que eu comecei a me distanciar do Senhor. Só que o tempo foi passando e Deus começou a me trazer de volta, né? Deus começou a me trazer de volta e eu comecei a me apaixonar pela palavra, e aí a gente entra num outro âmbito, né? Que é a música e a palavra,
que, no meu ver, deve caminhar juntos. Sim, aí vai entrar naquela história do 2 Reis 3,15, né? Que vai falar, trazei-me um tangedor, né? Isso. Aí a gente está saindo daquela história já dessa primeira questão do músico ser músico por si só. E quando a gente vai encaminhando com a música, aí ela deixa até de ser música, né? Passa a ser o louvor. Isso. Porque é algo que você está entregando a Deus. E quando a gente junta a palavra nisso, vai ter aquela formação do tangedor. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão do tangedor, como o senhor enxerga, como que o senhor vê isso. Entendi. Rafael, eu, como dizia, a adoração, o louvor e a palavra têm que caminhar juntos. Você me perguntou a respeito da palavra que diz trazei-me um tangedor. E aí eu lembrei de quando chamaram Davi para tocar a harpa para Saul, enquanto ele estava sendo atormentado, né, por espíritos que estavam perturbando ele. E aí você percebe que se Davi naquele momento tivesse só a técnica de um músico, se ele chegasse ali só para tocar como qualquer um outro músico, ia dar ruim. Nada aconteceria, né? Então ali ele tinha que ter a unção de Deus, ele tinha que ter o Espírito de Deus sobre ele para poder tocar e a paz vir e reinar sobre Saul. Então a gente percebe que o músico hoje, e eu falo do músico crente, o músico da igreja, o músico que ministra adoração, não é só subir no altar para tocar, não é só ter técnica, né? Sim, não é só ser afinado, não é só cantar bem, não é só tocar bem. Ele tem que entender que ele tem que carregar a unção, ele tem que levar a igreja a adorar, ele tem que levar a igreja, ele tem que trazer a igreja para a adoração. É isso que tem que acontecer. O que os nossos músicos precisam entender é que ele não está tocando para um público que foi ali só para ver uma apresentação. Na verdade, ele tem que desaparecer. É o mais que difícil. Diminua e o Senhor cresça. Entende? Então, a nossa geração precisa entender que nós, quando subimos no altar, não é num palanque, é no altar. Quando nós subimos no altar, nós subimos para levar aquela igreja a adorar junto conosco. Nós estamos ali para adorar. E quando nós adoramos em espírito e em verdade, quando de fato adoramos de verdade, a igreja sente isso e adora junto conosco. Verdade. Né? Ela sente um pouco da unção que nós estamos sentindo. Nós transmitimos aquilo que nós estamos sentindo ali em cima do altar. Então, a nossa geração de músicos precisa entender que não é uma apresentação. Nós estamos ali adorando e a unção de Deus vem sobre as nossas vidas, né? Então é isso que acontecia com Davi. Quando Davi tocava os espíritos, né, o tangedor, Davi, quando ele estava tocando, ele estava cheio da unção de Deus. É tanto que os espíritos imundos que atormentavam Saul batiam em retirada e a paz reinava em seu coração. E é isso que precisa acontecer nesses nossos dias, nos dias atuais. Até porque se fosse simplesmente tocar, fosse a música que expulsasse os espíritos malignos, os espíritos ruins, hoje a gente pegava meu filho, sabe tocar o violão? Toca aqui, vamos. E aí as pessoas iam ser libertas, ia estar todo mundo feliz na igreja. E aí entra na questão que o senhor falou, né? De você subir no altar, só que você subir descendo. Isso aí. Porque para quem a gente adora, por que eu louvo, por que eu adoro, aí entra lá em Deuteronômio 10:1, né? Que seja ele o motivo da minha adoração. Glória a Deus. Esse aí eu acho que é o ponto mais difícil hoje, no meu ponto de vista, as pessoas entenderem
que elas não estão subindo ali, como o senhor falou, justamente pro... Ah, vou subir aqui, olha, vem hoje na igreja que hoje eu vou estar no louvor, vem hoje na igreja que eu vou ter oportunidade. Não, vamos hoje na igreja independente de quem vai louvar, de quem vai estar em cima do altar. Vamos hoje na igreja para adorar. Eu acho que falta essa visão. Então, eu acho que... Eu não sei, pastor, mas eu quero até que tu deixe a tua opinião em cima disso. Parece que dentro de uma geração eleita de Deus, de pessoas chamadas para adoração, para mexer com louvor, parece que essas pessoas estão mais preocupadas com o seu eu mesmo do que com essa questão. É tão difícil diminuir. Isso aí. Eu não sei se o senhor concorda comigo e qual a sua opinião sobre essa dificuldade que as pessoas têm de diminuir. Às vezes, vamos falar, quantas pessoas o senhor conhece que toparia numa igreja cantar atrás de uma pilastra? Poucas. Eu arrisco dizer que nenhuma. Né? Até porque a nossa geração é a geração da visibilidade. Todo mundo quer ser visto. Né? Sim, verdade. A gente está na geração do Instagram, por exemplo, do YouTube, né? A geração do Facebook. Então, essa geração, ela precisa, ela tem uma necessidade de aparecer, tem uma necessidade de ser vista. Só que existe até um louvor que diz que no Santo dos Santos a tua fumaça me esconde. Quando a gente para entender isso, a gente entende que o sacerdote, quando ele estava no santo lugar, no Santo dos Santos, a fumaça do incenso tinha que ser tanta a ponto dele não enxergar a ponta do seu nariz, né? Meu Deus. Então, de fato, ele tinha que sumir. Então, a gente tem que entender hoje que no Santo dos Santos, no altar, no lugar que a gente leva toda a igreja a adorar a Deus, a gente tem que desaparecer a ponto de sumir literalmente e que o Senhor cresça e que a gente diminua, desapareça, né? Então, assim, eu quero voltar um pouquinho aqui nas minhas palavras, porque é interessante que você me fez a pergunta dizendo, pastor, então, o tangedor, né? Sobre o tangedor, a trazer o tangedor. E eu queria pegar a sua primeira palavra, pastor, porque hoje o pastor Miqueias chegou a ser o pastor que hoje prega, que hoje vai em alguns estados, em algumas cidades, em alguns países pregando a palavra de Deus, porque um dia ele se disponibilizou para fazer o que de fato o Senhor queria que ele fizesse, né? Então, assim, a minha vontade, e eu estou abrindo meu coração aqui nesse podcast, era ser um músico profissional. O meu desejo era viver da música. O meu desejo era tocar e só isso. Só que aí, quando a gente se disponibiliza, Senhor, eu quero tocar para Ti, eu quero fazer para Ti, e aí Deus começou a desenrolar as coisas, né? Deus começou a nos levar para aquilo que de fato Ele queria de nós, que era pregar a palavra. Então, eu abandonei o instrumento que era o instrumento da minha vida, eu deixei de tocar a bateria para ser um pregador da palavra, entendeu? Para me dedicar a essa palavra, para andar por essa palavra. Foi por isso que o salmista disse no Salmo de número 119, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra é a base de tudo. A palavra é o fundamento de todas as coisas, né? Eu costumo dizer que a fé não é um sentimento, a fé é um fundamento. E esse fundamento ele precisa ser cuidado. Esse fundamento ele precisa ser zelado, porque um fundamento que não é cuidado, um fundamento que não é trabalhado, um fundamento que não é cuidado, a qualquer momento ele pode desmoronar. Entende? Sim, verdade. Aí entra aquela questão da casa criada na rocha e casa criada na areia. Como que eu vou estar ali entregando um louvor no altar se a minha base está numa areia?
Eu estou lembrando aqui do senhor tá falando bastante sobre essa questão do ministrar no altar, da gente estar preparado de sumir. Eu estou me lembrando dos filhos do profeta Eli. Porque qual foi o grande erro deles, qual foi o grande pecado deles? É que eles estavam oferecendo fogo estranho no altar. E a palavra de Deus fala que há um fogo que habita na gente, que é o Espírito Santo. Ou seja, se eu não estou oferecendo ali no altar um sacrifício puro e verdadeiro, que é um louvor sincero, eu estou oferecendo fogo estranho em cima do altar. Eu acho que as pessoas não têm essa noção dentro da igreja hoje, que na hora que ela está entrando no altar, na hora que ela está entregando o louvor, a primeira coisa que ela está entregando é a vida dela como uma oferta para Deus. Eu acho que essa grande questão, falta essa consciência nas pessoas, pastor. Eu queria que tu falasse agora também com a gente sobre essa questão do louvor e da palavra, até também nessa tua experiência que hoje você está mais voltado para a palavra, dessa questão da conexão da palavra com o louvor, que a gente sempre vê tá ministrando, o pastor ministrando, o missionário ministrando, e no final da ministração vem aquele momento do louvor que tu fala assim, Jesus, como que o pastor escolheu esse louvor para poder encaixar no final da palavra? Ou às vezes você fica ali pensando, Deus, mas qual louvor que eu posso encaixar aqui para poder finalizar, as pessoas entenderem? E às vezes aquele ministro de louvor que está ali realmente preparado, firmado na rocha, ele puxa aquele louvor que às vezes na tua cabeça não passou e tu fala, era esse que eu estava esperando nesse momento. Conta pra gente um pouquinho desse mecanismo aí do louvor, dessa junção do louvor com a palavra. Eu costumo dizer, Rafael, que o louvor, ele vai para Deus. E a palavra, ela vem de Deus. E as duas coisas juntas, né, não tem nada e nem ninguém que consiga resistir. O louvor que vai para Deus e a palavra que vem de Deus. Mas quando que eu consigo conectar esse louvor com a palavra? Quando eu tenho essa palavra guardada no meu coração, como eu disse no Salmo de número 119, quando o salmista disse, eu guardei a tua palavra. Um bom ministro de louvor, né? Porque quando eu falo de ministro, eu falo de alguém que de fato ministra, não é cantar. E é isso que os ministros precisam. Os ministros de louvor hoje precisam entender que ser ministro não é subir no altar para cantar. Cantar qualquer um canta. Né? Eu sou um ministro de louvor e eu sou um bom ministro de louvor quando eu tenho uma palavra guardada no meu coração. E no momento do meu louvor, eu ministro palavras, né, ao coração daqueles que me ouvem. Então, um bom ministro de louvor, ele anda de acordo com a palavra. E a palavra que ele busca, a palavra que ele lê, a palavra que ele se debruça sobre ela, no momento que ele está cantando, essa palavra começa a brotar no coração dele. Essa palavra começa a vir ao coração dele, vir à mente dele, a ponto dele liberar essa palavra como desígnio ao coração de pessoas que ouvem ele ali. Entende? Entendi. Então, o ministro ele precisa ter esse contato com a palavra e esse contato ser diário. Ele não pode ler esporadicamente. Se o contato dele com o altar é quase que diário, o contato dele com a palavra tem que ser maior ainda. E aí é a responsabilidade que entra. De você estar sempre... Não é simplesmente como a gente está falando aqui sendo até repetitivo, né, pastor? A gente está aqui, não adianta chegar, cantar. Tem que ter fundamento, tem que ter leitura. Tem que ter base. Tem que ter base. Antes da gente iniciar esse podcast, antes de iniciarmos a gravação, eu falei algo muito interessante para Raquel. Eu disse, Raquel, a oportunidade ela vai surgir a qualquer momento. O segredo não é a oportunidade, o segredo é você estar pronto para ela.
Verdade. Quando a oportunidade surgir, será que você está pronto para a oportunidade? Você desejou tanto aquela oportunidade, você buscou tanto aquela oportunidade, só que quando a oportunidade surge, você está pronto para a oportunidade? O segredo não é a oportunidade, é você se preparar para ela, porque quando a oportunidade surgir, e vai surgir, você está pronto para essa oportunidade. Então, é o meu conselho para todos os ministros de louvor, né, do nosso país e fora dele. Você, ministro de louvor, se prepare, leia a palavra, busque a palavra e através dessa palavra deixe o Espírito Santo de Deus lhe usar no momento da sua adoração para alcançar o coração de pessoas que precisam se ressignificar, né? Ser ressignificado. E eu tenho certeza que Deus vai se utilizar de você. Amém? Amém. Gente, e é assim, com essa palavra do pastor Miqueias que ele deixou aí, ó. Aproveitem esse momento para vocês se dedicarem à oportunidade que está por vir na vida de vocês. Então, pastor Miqueias, muito obrigado pela sua presença aqui. Quero pedir que o senhor deixe aí para a Nação Convergente, quem quiser te seguir, quem quiser te ouvir mais, quem quiser te conhecer, onde que eles podem ir, seu Instagram, o seu canal no YouTube, que o senhor deixa aí para que as pessoas possam estar lá te procurando, te mandando uma mensagem, que o senhor fale um pouquinho da sua agenda para esse ano de 2022, como que faz para ter esse contato contigo. Amém. Rafael, eu estou com a expectativa para o ano de 2022, uma expectativa muito boa, né? Nós estamos saindo aí desse período de pandemia e as igrejas estão se normalizando, os eventos estão voltando, graças a Deus. Eu quero dizer para você que é seguidor aí da Nação Convergente, segue a gente lá no Instagram, tá? Meu Instagram é @pr.miqueiasfrança, tá? Sem o C cedilha no final, fica só o C, Miqueias Franca, segue lá, tá? Nós temos postado quase que diariamente devocionais, a gente posta também um pouquinho do nosso dia a dia, a gente posta tudo sobre o nosso ministério, sobre as nossas agendas, e se você quer nos levar na sua igreja nesse ano de 2022, o contato é 61 98282 7108, 61 98282-7108, tá? Eu quero ter o privilégio de servir a sua igreja, eu quero ter o privilégio de servir a sua casa, o seu evento, tá? Estar aí com você, com o seu pastor e adorar a Deus juntamente com vocês. Deus abençoe, beijo no coração. Então é isso aí, galera, vai estar aqui na nossa descrição desse vídeo lá o contato do pastor Miqueias, o Instagram dele, e falar para vocês que foi um grande prazer estar dividindo com vocês esse primeiro podcast da gente. E não esqueça, compartilha, curte, se inscreve no nosso canal, você ainda que não for inscrito, vai lá no nosso Instagram, @Nação Convergente. Um grande abraço para vocês, um prazer imenso estar com vocês, gerando conteúdo para cada um de vocês. Até a próxima, um grande abraço, nação!